Esse é o último relatório da Associação de Alzheimer nos Estados Unidos e eu gostaria de ler com você. A doença de Alzheimer é um tipo de doença cerebral, assim como a doença arterial coronariana é um tipo de doença cardíaca. O Alzheimer é causado por danos às células nervosas, especificamente aos neurônios no cérebro, que são células essenciais para todos os tipos de atividade, incluindo pensar, falar, caminhar. Na doença de Alzheimer, os primeiros neurônios danificados são aqueles responsáveis pela memória, pela linguagem, pelo pensamento, razão pela qual os primeiros sintomas tendem a ser problemas de memória, de linguagem e de pensamento. E por que esse assunto é importante para todo mundo? Porque acredita-se que as alterações cerebrais que levam ao Alzheimer começam cerca de 20 anos ou mais antes do início dos sintomas. Ou seja, uma pessoa que é diagnosticada aos 80 anos, na verdade, começou a ter problemas de memória aos 60, aos 50, às vezes aos 40 anos. Os indivíduos com sintomas leves continuam a trabalhar, a dirigir, a participar das suas atividades favoritas, enquanto a doença vai progredindo. E progredindo significa que vai piorando com o tempo, porque mais e mais neurônios vão sendo danificados. Isso significa que, dependendo do grau da doença, a pessoa pode precisar ajuda para atividades básicas, como tomar banho, vestir-se, usar o banheiro, comer, e podem desenvolver alterações de humor, de personalidade ou de comportamento. Eventualmente, os danos neuronais da doença de Alzheimer vão estendendo-se a outras partes do cérebro que impactam funções básicas como caminhar, engolir. A perda de mobilidade vai causando limitações cada vez mais significativas. Algumas pessoas passam a precisar de cadeira de rodas, outras ficam acamadas, até que a doença se torna fatal. Como a doença geralmente demora muito para ser diagnosticada, aqueles que são diagnosticados apenas aos 65 anos ou mais sobrevivem apenas em média 4 a 8 anos após o diagnóstico. Mas é claro que tem aqueles que sobrevivem mais, 20 anos após o diagnóstico. E muitos fatores vão influenciar essa sobrevida, incluindo o momento do diagnóstico, o tratamento, se o paciente tem outros problemas de saúde, como diabetes, como doença renal, além do estado demencial. Demência não é sinônimo de Alzheimer. A demência é um termo geral para um grupo específico de sintomas que inclui dificuldade de memória, de linguagem, de resolução de problemas e outras habilidades de pensamento. A doença que mais causa demência é o Alzheimer, mas existem outras doenças também, como doença cerebrovascular, degeneração frontotemporal, esclerose hipocampal, doença de corpos de Levy, patologias mistas, já que muitas pessoas, além de Alzheimer, têm outras doenças concomitantes, e a doença de Parkinson. No Parkinson, cerca de 24,5% dos pacientes desenvolvem demência. O texto traz o contínuo da doença de Alzheimer. Existe um estágio pré-clínico em que a pessoa não tem sintomas, depois, um déficit cognitivo leve, mas que não interfere com as tarefas diárias, e quando começa a interferir com as tarefas diárias, aí sim a gente tem o diagnóstico de demência por Alzheimer, que pode ser em estágio leve, moderado ou severo. Mesmo no estado pré-clínico, apesar da pessoa não ter sintomas, se ela fizesse um PET scan ou análise do líquido cefalorraquidiano, já seriam identificados aumento de proteína beta-amiloide e alterações de proteína tau. Quais são os principais fatores de risco para a doença de Alzheimer? O próprio envelhecimento, a genética, pessoas que têm alteração de ApoE, principalmente pessoas com haplótipo E4, têm um risco maior de desenvolvimento de Alzheimer. Existem outros genes também, como PSEN1, PSEN2, APP, que também podem estar alterados, um histórico familiar de Alzheimer, a trissomia do cromossomo 21, conhecida como síndrome de Down, principalmente porque no cromossomo 21 está o gene APP, que aumenta o depósito de beta-amiloide no cérebro, mas a maioria das pessoas que desenvolvem Alzheimer não tem alteração genética. Então a gente tem que olhar para os fatores de risco modificáveis, aquilo que a gente pode fazer para evitar a neurodegeneração. Em primeiro lugar, a saúde do cérebro é afetada pela saúde do coração. Se você é sedentário, se você tem colesterol muito alto, se você tem aterosclerose, hipertensão, diabetes, se fuma, seu risco aumenta. A atividade física é muito importante, além do consumo de gorduras saudáveis, limitação do açúcar e um consumo grande de antioxidantes que estão presentes em frutas e verduras. O nível educacional também afeta muito o risco de Alzheimer. Quanto mais você aprende, mais reserva cognitiva você faz. Isso é muito importante.
Ficar dependendo, por exemplo, de inteligência artificial, chat GPT, para fazer tudo para você, pode até te tornar mais ágil nesse momento, mas se você de fato não aprender as coisas que você está ali pesquisando, a gente vê muito na internet hoje, né? Faça um livro e venda em um dia. Mas a pessoa aprendeu mesmo? Ou ela só perguntou para o chat GPT, pediu para ele escrever o livro para ela, ela vendeu, mas ela mesma não aprendeu nada. Isso não vai ser bom para o seu cérebro. Pessoas que têm mais anos de estudo estão mais protegidas. Mesmo que você não tenha ido para a faculdade, é importante que você esteja sempre aprendendo. Depois entra aqui o envolvimento social e cognitivo. Estudos mostram que, quando permanecemos socialmente engajados, isso apoia a nossa saúde mental, reduz o risco de ansiedade, de depressão e a saúde das estruturas do cérebro também, reduzindo o risco de Alzheimer. Se a gente está o tempo todo nas redes sociais e nem olha em volta, nem fala com as pessoas, isso é ruim pra gente. Uma coisa que eu fiz foi justamente tirar do meu aparelho celular os aplicativos de redes sociais, tipo o Instagram, porque de fato é viciante, a gente fica ali naquele loop. Ao invés de olhar em volta, toda vez que a gente está entediado, a gente pega o celular. E tem pessoas que entram no celular 150 vezes ao dia ou mais. Se a gente não tivesse isso, a gente estava olhando em volta, perguntando tudo bem, como vai? Mesmo que sejam interações pequenas, isso faz diferença para o nosso cérebro. Lesões cerebrais traumáticas. O famoso traumatismo craniano ou crânioencefálico aumenta também o risco de demência. Um traumatismo craniano de moderado a grave aumenta o risco de demência em 2 a 4 vezes. Por isso é importante usar capacete, usar cinto de segurança, evitar esportes de contato, porque estão associados ao aumento do acúmulo de beta-amiloide e proteína tal no cérebro. Se você não tem ideia do que eu tô falando quando eu digo essas proteínas, eu tenho aqui um outro vídeo no canal que eu vou deixar depois linkado para você. Evidências emergentes também mostram que a poluição do ar é um fator de risco para Alzheimer. Por isso é tão importante a gente cuidar da natureza, passar mais tempo no mato, menos tempo na cidade. Mulheres têm que se cuidar ainda mais. A prevalência de Alzheimer nas mulheres aos 45 anos e aos 65 anos é maior do que nos homens pela queda hormonal. Por isso é importante as mulheres conversarem com seus ginecologistas, com seus endocrinologistas sobre a reposição hormonal a partir dessa idade, além de adotarem um estilo de vida saudável. E quanto mais a gente envelhece, menos besteira a gente pode fazer, porque o risco vai aumentando conforme vai passando a idade. Os cuidadores também precisam se atentar muito para o próprio bem-estar. Cuidar de alguém com uma doença neurodegenerativa não é fácil. As pessoas têm que ajudar as pessoas a entrarem e sair da cama, se vestir, tomar banho, se alimentar, usar o banheiro, lidar com incontinência. São muitos aspectos da vida para a gente cuidar e não é fácil, gera uma sobrecarga que faz com que o cuidador também adoeça. O estresse emocional do cuidador é muito alto, o estresse físico, o cansaço também é muito grande. É comum os cuidadores desenvolverem depressão e outras doenças cardiovasculares, derrame, diabetes, é comum cuidadores com câncer, com obesidade, por este e outros fatores. Então, todo mundo precisa de apoio, não só a pessoa com Alzheimer. Muitos cuidadores falam que o cuidar impacta muito no próprio trabalho, a pessoa chega tarde no trabalho, às vezes tem que sair mais cedo para cuidar, tem que às vezes deixar de trabalhar o dia todo para trabalhar meio período para cuidar dessa pessoa, tirar licença, às vezes se aposentar quando pode, recusar promoções, perder benefícios, ou seja, o Alzheimer acaba afetando a família toda. Por isso, muitas famílias acabam optando por serviços domiciliários ou comunitários para ajuda no cuidado do paciente com Alzheimer, mas tudo isso custa e muitas vezes a família, até por conta desse impacto monetário da própria doença, não consegue arcar com esses custos adicionais de contratar outras pessoas ou um serviço para cuidar do paciente com Alzheimer. Os custos de tratamento são muito altos e podem incluir hospitalização, clínicas, pagamento de médicos e outros profissionais de saúde, enfermeiros e técnicos de enfermagem, casas de repouso, assistência domiciliar, medicamentos, não só para o tratamento do Alzheimer, mas também de outras condições coexistentes, como a doença arterial coronariana, a doença renal crônica, o diabetes, insuficiência cardíaca, doença pulmonar, derrame e câncer.
Estes desafios acontecem no mundo todo. O paciente e seu cuidador geralmente faz um caminho enorme até conseguir um cuidado adequado. Isso pode levar anos. Como Alzheimer não tem cura, é muito importante a gente fazer a prevenção, então cuidar do nosso cérebro com atividade física, alimentação adequada, treino cognitivo, aprendizado constante. Porque mesmo iniciativas em países como os Estados Unidos, que propõem o modelo Guide, que é um programa de gestão de cuidados para pacientes com demência, aqui o que eles estão tentando é dar mais qualidade de vida, o que é importante, reduzir a pressão sobre os cuidadores, permitir que as pessoas com demência permaneçam nas suas casas, mas a tendência do Alzheimer, uma vez instalado, é continuar evoluindo. Existem estudos sobre prevenção com a dieta Mind, eu já falei sobre ela no canal, vou deixar linkada também. Estudos para reduzir a velocidade de progressão do Alzheimer com dieta cetogênica, já falei também de estudos aqui no canal, vou deixar linkados também para você abaixo. Toma as rédeas dos cuidados com o seu cérebro. E se você quer aprender mais a cuidar do seu cérebro, principalmente em relação à alimentação, acesse a plataforma T21.video. Lá a gente tem uma série de cursos, não só para quem já precisa fazer dietas especiais para o Alzheimer, mas também para prevenção e um tratamento mais global, cuidados com o intestino, cuidados com o coração, cuidados para quem tem diabetes e assim por diante.